Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Hoje nós vamos falar nesse programa sobre a divulgação da cultura racional. Então muita gente pergunta, como é que vocês fazem para se unir? Vocês se unem onde? Tem um lugar? Como você faz? Por que você faz? E o dever de fazer propaganda, tem um dever de fazer propaganda, todos devem fazer, sim. Então nós vamos explicar tudo e porquê da divulgação de cultura racional, porque se eu conheci, alguém divulgou para mim. Então, nós conhecemos, gostamos e estamos divulgando para outras pessoas, porque é uma coisa muito importante que apareceu no mundo e todos devem conhecer, todos devem conhecer. E então nos reunimos, existe sim, nos conhecemos, os leitores se conhecem, se unem, se reúnem e vão divulgar, sair em caravanas, com bandas, com tudo, para chamar a sua atenção, para que você leia e conheça o Universo de Desencanto, para desenvolver o raciocínio, porque só desenvolve o raciocínio através da leitura do livro do Universo de Desencanto. Então, nos reunimos sim, nos conhecemos, temos através das redes sociais, nos comunicamos para nos unirmos para sair em divulgação de cultura racional. Então, a cultura racional, a divulgação da cultura racional é uma coisa muito importante para que você conheça e não deixe e não fique de lado. Todos devem conhecer, porque é um bem e o bem deve ser levado a todos. No primeiro da réplica, o racional superior nos esclarece o que é o dever de fazer a propaganda deste conhecimento. O dever de fazer a propaganda do conhecimento racional é um dever cívico e humano, que a cada um assiste de transmitir ao seu semelhante o que sabe e conhece, de certo e de bom, sobre o conhecimento da nova fase que está em vigor, a fase racional, e anunciar o conhecimento verdadeiro da origem da humanidade. É o dever de solidariedade humana, cooperação e de fraternidade para com o próximo. O bem é que todos procuram no mundo, mas não sabem onde encontrá-lo. Por isso, o dever daqueles que sabem e conhecem os ensinamentos da nova fase é propagá-los de todos os modos, jeitos e maneiras, para chamar a atenção do próximo que desconhece o porquê de sua situação. É o dever de orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o bem de si mesmos. É verdade. Houve uma conferência universitária de cultura racional no tempo que eu estava na faculdade, e antes da conferência, Porfírio falou, foi um dos que falou, Coronel Vitor também, e eu estava na plateia, mas eu ajudei na organização antes do evento. E aí a gente foi falar com o mestre e ele disse assim, vocês vão apenas informar o que é cultura racional. Eu estava com peso assim, da responsabilidade, não sei o que. Vocês vão apenas informar o que é cultura racional. Então a gente faz isso, todos os estudantes fazem isso por conta do que a irmã leu ali agora. Todos procuram o bem no mundo, mas não sabem onde encontrar. E o bem é uma forma de orientação. Então, por isso a gente divulga de todos os jeitos, todas as formas, de todas as maneiras. Mas tem num histórico do Racional Superior, ele dizendo que a verdadeira divulgação é quando o raciocínio está todo desenvolvido, então se liga ao habitante do mundo racional, o qual se liga a todos os presentes e ausentes, aos habitantes de todos que estão ali, e, portanto, sabe o que todos estão pensando, imaginando e articulando, e responde o que todos estão pensando, imaginando e articulando, e todos saem procurando o livro imediatamente. Era mais ou menos não, era exatamente o que o mestre sempre fez com todos, né? O mestre Manuel Jacinto Coelho respondia o que a pessoa estava pensando, imaginando e articulando. Mas a nossa responsabilidade é informar. Como a gente tem um bom coração... Doutor né? Carlos, me permita, nesta sua ilustração a respeito do que ele descreve no histórico,
e que eu participei nessa primeira conferência universitária, da qual esse grupo de alunos, você também fazia parte, que organizaram a conferência. E eu me lembro muito bem com o João Cruz, que era um grande comunicador, o doutor Agostinho, até o dentista, doutor Edgar, dentista, não confundam o nome, ele também falou, e houve um certo embate com os estudantes naquela época, isso foi em 1978, por aí, nessa época. Eu comecei a estudar o conhecimento em 1976. E, aliás, um pouquinho antes, mas em 1976, parti para a prática realmente de divulgação, que foi aonde eu comecei a aprender a cultura racional. Porque a gente aprende mais buscando esclarecer as pessoas, na verdade, do que simplesmente lendo livro, somente em casa. Porque a pessoa que fica lendo em casa, ela somente lendo, ela fica meio que perdida nas suas imaginações, nos seus pensamentos. O aparelho não está ainda muito bem preparado para essa comunicação. Há um fator natural que tem que ser respeitado, não há milagre. Então, se o sujeito se fechar no quarto e pegar o livro para ler 24 horas por dia, não vai resolver nada. Eu acho até que vai piorar a situação dele, porque vai acabar criando um campo de magnetismo muito forte. Então, também tem que ir, nada de exagero nesse sentido. Mas também não vai ficar folgado não querendo fazer nada. Então, a leitura é equilibrada a forma que a pessoa tem para ela conhecer, e na divulgação do conhecimento, porque quem divulga este conhecimento está se esclarecendo a respeito do conhecimento. E é muito importante, eu estou falando, e o texto do livro é muito importante porque as pessoas às vezes confundem a divulgação do conhecimento com a divulgação do livro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas iniciantes, ou as pessoas que começam a variar com as informações que acham que estão sempre certas e que acham que podem ser melhores do que aqueles outros, porque tem muita gente que chega para estudar a cultura racional, e eu vi muito isso acontecer, e quase que me acusando, ou acusando os antigos, no caso eu estou me autodefendendo também, vocês não estão fazendo a coisa direito, porque se estivessem fazendo a coisa direito, esse conhecimento todo mundo já conheceria. E aí resolvem fazer melhor do que aquilo que já está disposto pelas regras e pela boa disciplina que foi estabelecida pelo mundo racional. Essas caravanas que nós temos na rua, elas são organizadas pelo mundo racional. Não é uma organização do ser pensante. Não é uma organização, uma instituição do pensamento. É uma instituição do mundo racional. Por isso está em toda parte. Aonde houver uma caravana desta, é a caravana do mundo racional. É a caravana do mundo racional. Que os habitantes do mundo racional, uma caravana só, muito bem lembrado, uma caravana só. Aqui, ali e acolá. No Rio, em São Paulo, em Brasília, no Japão, na Itália, na Alemanha. É uma caravana só. E com uma disciplina só. Me permito. E esta é a roupa que nos foi recomendada. Um uniforme. Uma forma só. Porque raciocínio, o conhecimento, e assim nós divulgamos o conhecimento, é uniforme. A cultura racional é uniforme. União. Um só. Mas as pessoas acham que pode pensar melhor do que os outros, aí criam variações. As variações do pensamento que acabam criando confusão para outros que querem iniciar e não ver a divulgação bem feita. Porque todos gostariam de ver acabar o sofrimento no mundo. Ah, que coisa maravilhosa, se pudesse acabar o sofrimento hoje. E aí nós perderíamos, na verdade, o embate do conhecimento, porque a gente só busca conhecer quando está sofrendo. Então há que haver um equilíbrio, na verdade. O mundo precisa de equilíbrio. O sofrimento termina somente quando houver a desmaterialização da energia que materializou na arca que produz os arquidoféricos desta vida provisória. Então o sofrimento, ele sempre existirá para que a pessoa busque a necessidade de se conhecer. Então a nossa divulgação é uma divulgação de natureza cultural e não uma divulgação de natureza comercial, como alguns acham que a gente faz, porque tem aqueles que têm que divulgar o livro, porque o livro é o objeto que coloca a pessoa em contato com o conhecimento racional. Verdade, eu dou verdade a isso. Mas a minha divulgação é de natureza cultural.
Se eu não divulgar o conhecimento que está no livro, de nada adianta eu divulgar o livro. É a minha assertiva a respeito do que está hoje, em alguns pontos, acontecendo. As pessoas estão mais preocupadas em divulgar o livro, porque acham que o livro vai resolver todos os problemas do mundo, mas cadê o conhecimento? Então tem muita gente se descartando do livro porque não viu o conhecimento. E o título da lição que está no livro Universo em Desencanto, professora Sônia. O que é o dever de fazer propaganda deste conhecimento. Cultura racional não há competidor. O que um sabe, todos saberão. Porém, compete a cada um de nós termos o discernimento, o bom senso, a consciência racional da nossa responsabilidade, do dever de fazer a propaganda. Edivaldo? É verdade. Sônia, caravaneira antiga, a guerreira da fase racional, primeiramente é um prazer tê-la aqui conosco e agradecer pela sua presença. A cultura racional é ímpar no seu conhecimento. E a pessoa absorve esse conhecimento, mas ela divulga com as suas palavras, a sua forma de entendimento. Como que ela entendeu? Se a pessoa é um ilustrado, seja advogado, ele vai fazer a divulgação com suas palavras. Ele é um ilustrado dentro do direito. Se ele é o médico, ele tem as suas palavras, ele vai divulgar dentro da sua área, que é a medicina, das suas palavras. Ele estudou para isso. E cada um, com sua ilustração, divulga dentro do seu conhecimento com suas palavras. Aquele também que não tem a mesma ilustração, ele divulga com as suas palavras, da sua forma, dentro do que é possível. O importante é que a pessoa agradeça por ter chegado até ele esse livro. Esse livro chegou até ele de alguma forma, alguém divulgou. Então é dever dele fazer também essa divulgação. Como se divulga? É determinado falar isso? Não, se divulga como você entendeu. O seu sentimento é seu. Não é de A, B ou C, é seu. Então, as palavras são suas. A ilustração é sua. Dentro do seu conhecimento, você fala no seu entendimento. Quem tem outros conhecimentos, fala dentro de outros conhecimentos. Dentro da sua ilustração. Mas todos devam divulgar, porque isso é uma forma de agradecer ao mundo racional os benefícios recebidos pela cultura racional. Então, não importa se foi bem feito ou mal feito, ele fez dentro do que é possível. Até onde é possível, ele fez. Então, não tem muita importância para o mundo racional se a sua divulgação foi esplendorosa, você falou palavras bonitas, ilustradas. O importante para o mundo racional é o seu sentimento. Se você está fazendo aquilo de agradecimento, você está agradecendo pelos benefícios recebidos através da cultura racional, então você está divulgando. Às vezes não é muito agradável para uns, mas tem que ser para você. Você tem que fazer o melhor que você pode fazer por você e para você, porque o bem maior recebe quem faz o bem, não aquele que é agraciado com o bem que você fez. Então, um grande agradecimento que temos para o mundo racional e com o mundo racional é fazer a divulgação desta obra do livro Universo em Desencanto. Professor Horta. A propaganda é uma obrigação do leitor, principalmente quando ele tem assim, um desempenho mais na leitura, e ela pode ser feita de várias formas. Tem a caravana, onde um grupo de pessoas saem andando, ora coloca-se aquele prospecto na caixa de correio, ou passa de mão em mão para aqueles que estão lá como transuente. Por outro lado, quem está, por exemplo, executando um instrumento, numa banda, por exemplo, está fazendo a propaganda da mesma forma do que aquele que está lá na rua deparando com um ou outro. Não é diferente. O dever, a contribuição que é o bom, né? Para que todos, por exemplo,
desempenham aquilo que ele achar mais livre, né, para ele. E se depara também com certos transuentes que recusa. Nem sequer dê atenção e não aceita de forma alguma o prospecto, por exemplo. Nada a ver. Você fez o seu papel, de repente você saiu mais ali vitorioso do que se tivesse aceitado. Porque de repente ele aceitou, mas dali na frente ele joga fora. E aquele que não aceitou, que até, por exemplo, pode ter entrado em discussão, como é a coisa, por ser lá um religioso qualquer, tudo isso é válido, a discussão dele e a recusa dele frente àquilo. Que nos ajuda a aprender a recusa dele. E eu acho que, e também, até o fato de você estar simplesmente com o uniforme e não estar com prospecto nenhum na mão e nem com o livro na mão, também você está fazendo uma propaganda visual. Tá certo? Chama atenção. O próprio uniforme chama atenção. Então, acho que o dever de fazer propaganda é realmente um excelente trabalho que a gente faz para a cultura racional, levando o conhecimento para aqueles que a gente acha que todos precisam dele. Professor Horta, só para complementar aqui, Oswaldo me permita, o senhor Manuel sempre dizia para nós o seguinte: mesmo a contrapropaganda também é uma propaganda. Então, não estamos aqui, e nem eu, pessoalmente, combatendo a propaganda de como quem faz ou deixa de fazer. É apenas para sacramentar isso e complementando sobre aquela conferência, a primeira conferência universitária, que eu tive a oportunidade do retorno com ele. Quando eu retornei e estive com ele, eu perguntei para ele, para o senhor Manuel, e eu disse assim: senhor Manuel, eu falei bem, quer dizer, eu ainda estava bem verde na coisa, e ele me deu a resposta categórica: deu para lapidar. Ou seja, foi bastante produtivo, foi bom para lapidar. As palavras acabam fugindo da memória da gente. Vou pedir emprestar essa memória ao Dr. Carlos. Órgão neurocerebral. Já falei. Mas então é isso. Não importa a forma que você realmente está fazendo. Mas a questão é fundamental o seguinte: existem regras, existem formas disciplinares de se conduzir em grupos, em caravanas. E estas caravanas devem obedecer à instrução uniforme do mundo racional, do racional superior. Independentemente desta prática das caravanas, todos têm que sair de casa, e isso está escrito textualmente, todo dia para divulgar a cultura racional. Como é que a pessoa vai equacionar isso? É um problema que cada um vai resolver isso na sua vida. Mas isso está escrito. Então não tem dia, não tem hora, vai divulgar de todas as formas e todas as maneiras, obviamente. Então está aí um visual, assim, uma panorâmica, né, que a gente pode chamar, de como que a divulgação da cultura racional acontece no mundo, sem necessidade de uma instituição, de uma organização que promova esse movimento. O movimento é popular, é de ligação com a natureza, então, com Deus. E Deus está em toda parte, não precisa de casa ou disto ou daquilo outro. Cada um retribuindo à natureza aquilo que recebeu de melhor para si. E vamos passar adiante. Então, continue divulgando a cultura racional, mas faça, quando fizer, faça com respeito a que foi determinado anteriormente. É o meu ponto de vista, para mostrar que o conhecimento é de união. Então, quando a gente mostra uma divisão, não está divulgando conhecimento. Mas está divulgando, sim, mas não está divulgando, porque está fazendo uma contrapropaganda. A questão é: dividiu, não é racional. Pensou, se afasta de Deus. Raciocinou, está junto de Deus. Pensou, vai longe de Deus. Então para de pensar. Eu tenho que parar de pensar também. Oswaldo. Como vocês notaram, todos estão com uniforme, com a roupa igual, porque cultura racional é para unir todos de uma forma. Qual é a forma? Forma racional. E o dever de fazer propaganda do conhecimento racional é semear o bem para colher um bem muito maior ainda. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Só um instantinho, Oswaldo. Esse é um escudo para o chakra cardíaco. Só isso. Acrescentando. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!